Galerinha, já que o objetivo aqui é revisar, eu vou começar fazendo uma questão que uma colega tinha me pedido numa outra ocasião, embora ela não esteja presente, acredito eu tenho certeza que ela pode se beneficiar depois do videozinho. Uma questão da UFSC aí, ó, sobre termologia, rara esse tipo de questão, né? Vai que eles voltam atrás aí esse ano. Página 129, versículo 5. Na temperatura de ebulição da água, um termômetro da escala X marca 250 graus X. Na temperatura de solidificação da água, o mesmo termômetro marca menos 50 graus X. Qual é a temperatura na escala X que corresponde a 22 graus Celsius? Então, ó, escala X, escala Celsius. 3 retinhas horizontais. Aqui vai ser o Tx, ali o T Celsius. 250 graus X, temperatura de ebulição da água. Tem que saber, não tem jeito, 100. Menos 50 graus X, temperatura de solidificação da água. Joelho, pé. Tx menos 50 sobre 250 menos 50 é igual Tc menos 0 sobre 100 menos 0. Achei a relação matemática. Tx mais 50 sobre 300 é igual a Tc sobre 100. Ele pediu 22 graus Celsius na escala X. Tx mais 50 sobre 3 é igual a 22. Está dividindo, passa. Tx mais 50 é igual a 66. Mais, passa para o outro lado. Menos Tx igual a 16 graus X. 16 o gabarito. Então, só para... É isso? Só para a gente revisar a parte de escalas termométricas, né? Pelo menos uma ali da UFSC. A 02, galerinha, eu fiz na sala do lado. Depois, então, se tu quiser conferir, vale a pena. A 10 ali eu não fiz ainda, ó. De repente vale a gente fazer a 10. Página 130, exercício 10 da UFSC. Obtenha a soma dos valores numéricos associados às opções corretas. 01. O calor flui espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente. O calor do quente para o frio, né? Então, espontaneamente não, só se for forçado. 02, 04, 8, 16, 32. 02. O calor do Sol chega até nós por irradiação. É, né? Condução não dá porque não tem material sólido, não tem nenhum material ligando o Sol à Terra, nem convecção. Então tem que ser radiação ou irradiação, verdade. Condução térmica é a transferência de calor através de um corpo passando de molécula a molécula ou de átomo a átomo. Condução, né? Um átomo vibra o outro, faz o outro vibrar e assim por diante. De átomo para átomo. 08. Uma moeda enegrecida absorve mais calor que uma moeda bem polida quando ambas são expostas ao sol. O que é a cor negra? É que toda a radiação está sendo absorvida, né? E se a moeda está polida, ela é metálica, ela é brilhosa, então ela reflete. Então, sem dúvida, o corpo negro ele absorve mais calor quando exposto ao sol do que o corpo branco. Isso tu percebe com uma blusa, cara. Bota uma blusa preta, fica no sol, bota uma blusa branca, fica no sol, tu vai ver a diferença gritante que é. Show de bola. Então, é verdade, uma moeda enegrecida absorve mais calor que uma moeda bem polida quando ambas são expostas ao sol. Verdade. 16. Numa barra metálica aquecida em uma de suas extremidades, a propagação do calor para outra extremidade é através de condução. Com certeza, principalmente nos sólidos, né? A condução. Convecção somente nos fluidos. O que transmite o calor na convecção? Movimento de massa. 32. O calor pode propagar-se de 3 modos diferentes: condução, convecção e por irradiação. São as 3 maneiras do calor se propagar que a gente estuda, verdade. Então ficamos com 40, 62. Vamos para a próxima. A 13 ali está bem tranquilinha, fala também de convecção, condução, acho que não vale a pena a gente fazer de novo. A 14 de repente já revisa calor específico, capacidade térmica. Então vamos lá, página 131, exercício 14. Quantidade de calor em calorias, temperatura em graus Celsius, duas curvas, temperatura aqui não, quantidade de calor 400 calorias, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius. O gráfico a seguir
representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos A e B ao serem aquecidos em função das suas temperaturas. Observe o gráfico para as posições corretas. 0,1. A capacidade térmica do corpo do objeto A é maior que a do objeto B. Bom, o que é capacidade térmica? É quantidade de calor sobre variação de temperatura. Do corpo A, ele recebeu 400 calorias e a variação de temperatura que ele sofreu foi de 0 para 10, ou seja, 10. Capacidade térmica de 400 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do corpo B recebeu as mesmas 400 calorias, mas sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Dá uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Ele falou que a capacidade térmica do corpo A é maior que a capacidade térmica do corpo B. Verdadeiro. A partir do gráfico é possível determinar as capacidades térmicas dos objetos A e B. É possível, tanto que eu determinei. Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior do que o do objeto B. Ele falou das massas? Não, né? E Czinho é Czão sobre ele. Se ele não falou as massas, eu não posso afirmar. Não posso. O gráfico, né, dos objetos não falou das massas. 0,4 já foi e é falso. 0,8. A avaliação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior do que a variação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. Então a primeira palavra não é a avaliação, né? É variação, isso está errado. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. Galera, variação por caloria absorvida não é justamente o inverso da capacidade térmica? Certo? Então, na verdade, se eu quiser calcular isso, eu teria que fazer o contrário, ó, 1 sobre 40 e 1 sobre 20. 1 dividido por 40, 1 sobre 4 é 0,25, vai dar 0,025 graus Celsius por caloria. 1 dividido por 20, 1 por 2 é 0,5, dá 0,05 graus Celsius por caloria absorvida. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior, realmente, né? É o dobro, certo? É o dobro. Já que a capacidade térmica é metade, a variação de temperatura por caloria absorvida é o dobro. Lógico, como o inverso da outra, ok. Então, tu vê uma pergunta incomum nessa 0,8. 16. Se a massa do objeto A for 200 gramas, seu calor específico será 0,2 calorias por grau Celsius. Tu vê, eu não sei se foi um erro de digitação, mas é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Só o fato de não ter o grama grau Celsius está errado. Tá? É até possível que o valor dê certo, mas pela questão impressa na apostila, eu tenho que dizer que está errado. Tá? Só vamos calcular para o desencargo de consciência. Era do material A, né? Então vamos ver, é 40 dividido por 200. Corta, 4 por 2 é 2, 0,2. Só que calorias por grama grau Celsius. Para saber se foi erro de digitação ou não, só se a gente verificar através do gabarito, né? Certo? Então, de qualquer maneira, vamos considerar falso porque faltou o Gzinho. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Eu vou te confessar, cara, que não é muito comum a UFSC cometer esse tipo de pegadinha, sabe? De o valor tá dando bonitinho e a unidade é que está errada. De qualquer maneira, se acontecer no vestibular, coloquem errado, porque a questão certamente será anulada caso o gabarito oficial diga o contrário. Ó que interessante ali, ó. 15. Diagrama de fases. Vamos que vamos. Vamos continuar ali no diagrama de fases. Como as questões são diversas hoje, hein? Essa física E aí tem um monte de tipo de questão, tudo misturado. Várias matérias sendo revisadas ao mesmo tempo. Vamos ver o que diz ali a 15, ó. Faz tempo que eu não vejo um diagrama de fases clássico aparecendo na UFSC, então de repente é bom a gente revisar essa aí. Vamos lá, a figura abaixo mostra o diagrama de pressão P em função da temperatura T para a água. Realmente, o da água, né? Essa curvinha aqui vindo para cá, né? É dilatação
são abaixo são verdadeiras. 0,1. A região 1 refere-se à fase sólida. Essa temperatura diminui bastante, né? Congela, então 0,1 verdadeiro. 0,2. A região 2 refere-se à fase líquida. Aumenta um pouco a temperatura, fica líquido. A região 3 refere-se à fase gasosa. Realmente. 0,8. O ponto A, no qual as três fases coexistem, é chamado de ponto crítico. Quase, né? Esse é o ponto triplo. O ponto crítico é aquele lá, galera, ó, relacionado à temperatura crítica. Então tu vê, o cara está empolgado, tudo facilzinho, de repente ele troca uma coisinha boa ali. A curva que separa a região 2 e 3 se estende indefinidamente. Região 2 e região 3. Ela não se estende indefinidamente, galera, porque acima dessa temperatura só existe o estado gasoso, concorda comigo? Então não faz mais sentido acima dessa temperatura separar o líquido do gasoso, porque a partir dali é tudo gasoso. A partir dessa temperatura ficou gasoso. Então ela não se estende indefinidamente não. 32. Aumentando a pressão, a temperatura de fusão diminui. Aumentando a pressão, a temperatura de fusão. Então vamos ver o seguinte, ó, nesta pressão a temperatura de fusão era essa, certo? Beleza? Aumentando a pressão, opa, bateu ali, ó, realmente, ó, a temperatura de fusão ficou menor, né? Derreteu antes. Ah, é por isso que dava para tirar no gelo. O gelo derrete a zero. Mas se eu aumento a pressão, ele pode derreter numa temperatura mais baixa, até menos 5 ele já pode estar derretendo, né? É isso aí. Então, verdade, aumentando a pressão, a temperatura de fusão diminui. Verdade. Ficamos com 4, 5, 6, 7, 39. Ótimo. Fala bem. Compressão adiabática. Parabéns, pode sim. Na expansão adiabática, a energia interna vai diminuir, ele vai realizar trabalho sem receber calor, né? Essa energia para realizar trabalho vem de energia interna. De volta, é isso aí. Galerinha, olha só. Tem ali na 23 um bivitipofotó aparentemente para a gente fazer, ó, de estudo dos gases. Mas eu também queria fazer uma que relacionasse termodinâmica, para a gente não encerrar sem comentar a parte termodinâmica, né? Ó, uma ali para a gente ficar feliz de repente, para a gente ficar bem animado com a UFSC, ó, e bem confiante. Vamos fazer a 30 ali, página 134, questão 30. Vamos ver o que diz essa questão aí.